Boa noite. Boa noite. Justiça condena ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, e Fernando Baiano por corrupção e lavagem de dinheiro. Após protestos, o ministro Edinho Silva afirma que o país precisa quebrar o clima de pessimismo e intolerância. Fernando Henrique diz que Dilma deveria renunciar ou assumir os erros do governo. PT denuncia invasão da sede do Diretório Paulistano. Alckmin oferece R$50 mil para quem tiver informações sobre as chacinas de Osasco e Barueri. Um concerto em São Paulo lembra os 40 anos do assassinato de Vladimir Herzog pela ditadura militar. O governo de São Paulo oferece recompensa de R$50 mil para quem der informações que ajudem a solucionar as chacinas que mataram 18 pessoas em Osasco e Barueri na última quinta-feira. Este é o maior valor já oferecido pelo programa de recompensa lançado em maio de 2014. O governo garante a segurança de quem der informações que levem à prisão de autores da chacina. Não é pelo Disque 181, não é pelo telefone, é pelo web denúncia. Total sigilo, terá uma recompensa de R$50 mil. A identidade será absolutamente reservada. Essa pessoa não será, o nome dela, a qualificação não será divulgada e o próprio recebimento disso não fica nem documentado para quem foi, só fica documentado que uma pessoa recebeu. Várias testemunhas foram ouvidas no final de semana e hoje o secretário de Segurança de São Paulo teve um encontro com delegados que trabalham no caso para reunir todas as informações. A principal linha de investigação é que o crime tenha sido uma vingança pelas mortes de um policial militar em Osasco e de um guarda civil em Barueri que aconteceram durante assaltos. A polícia já sabe que pelo menos 10 pessoas participaram da chacina em 3 grupos diferentes, mas ainda avalia se foi uma ação conjunta. De acordo com imagens de câmeras de segurança, testemunhas e a análise do armamento utilizado, foi possível concluir que 2 grupos agiram em Osasco. O primeiro com 4 pessoas em um carro prata, que fizeram 3 ataques seguidos, incluindo o mais violento dentro de um bar. O segundo com 2 pessoas em uma moto. O terceiro grupo agiu em Barueri com armamento diferente dos 2 primeiros. No final de semana, a Corregedoria da Polícia Militar e o Ministério Público entraram nas investigações. O laudo parcial da perícia técnica apontou o uso de armas calibre 380, 38, 9mm e .45. Algumas delas são utilizadas por forças policiais. Já há suspeitos, secretário? Nós temos alguns indivíduos que foram indicados, né? Então nós vamos seguir nisso para verificar exatamente se essas indicações podem virar realmente pessoas suspeitas. São policiais? Nós vamos aguardar as próximas diligências, porque agora qualquer informação a mais que isso pode atrapalhar a investigação, que não é obviamente o objetivo de ninguém. Denúncias podem ser feitas pelo site webdenuncia.org.br. O governador Geraldo Alckmin afastou o comandante do Corpo de Bombeiros, o coronel Marco Aurélio Alves Pinto. A decisão foi para conter uma crise dentro da corporação. Alves Pinto era tido como o principal articulador de uma proposta de emenda à Constituição Estadual para separar o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Para o lugar dele, Alckmin nomeou o coronel Rogério Bernardes Duarte. O juiz federal Sérgio Moro condenou à prisão o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, Fernando Baiano e o delator do presidente da Câmara dos Deputados, Júlio Camargo. Os 3 foram considerados culpados do envolvimento no esquema de fraude, corrupção, desvio e lavagem de dinheiro descoberto dentro da Petrobras. Moro condenou o ex-diretor da área internacional, Nestor Cerveró, a 12 anos e 3 meses de prisão. Fernando Baiano, apontado como operador do PMDB no esquema de corrupção, foi condenado a 16 anos e 1 mês de prisão. Na decisão, Moro afirmou que ficou comprovado o pagamento de R$54 milhões em propina sobre contrato de 2 navios sonda da Petrobras, a Cerveró e a Baiano. Já Júlio Camargo foi condenado a 14 anos de prisão, porém, devido ao acordo de delação premiada, deve pegar 5 anos em regime aberto. Ele acusou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de receber $5 milhões em propina.
Cunha não é réu nesse processo. Como tem foro privilegiado, ele é investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Para o Ministério Público Federal, Camargo era representante de um estaleiro da Coreia do Sul e, a partir de 2006, pagou propina à diretoria internacional da Petrobras, então comandada por Cerveró, para fechar negócios com a estatal. Cabe recurso da decisão. Dos 3 condenados, apenas Camargo não está na cadeia. O doleiro Alberto Youssef, que está preso e também era réu neste processo, foi absolvido. O juiz entendeu que faltaram provas sobre as operações de lavagem denunciadas pelo Ministério Público Federal. Já são 33 pessoas condenadas na Operação Lava Jato em sentenças do juiz Sérgio Moro de Curitiba. A lista inclui os ex-presidentes das construtoras OAS, Léo Pinheiro, e Camargo Correia, Dalton Avancini, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef. Ontem houve protestos contra o governo da presidente Dilma em todo o Brasil. A Avenida Paulista foi o local que mais recebeu manifestantes. Em São Paulo, 135 mil pessoas passaram pela Avenida Paulista, segundo o Datafolha. A Polícia Militar contou 350 mil. Em qualquer um dos cálculos, foi mais gente que no protesto de abril e bem menos que no de março, quando a PM falou em 1 milhão de pessoas na Paulista e o Datafolha em 210 mil manifestantes. Por trás da organização, unidos contra o governo do PT e da presidente Dilma, 3 grupos políticos principais: Revoltados Online, Vem Pra Rua e Movimento Brasil Livre. A gente está conseguindo chegar a algo muito próximo do dia 15 de março, demonstrando que a indignação contra a presidente Dilma Rousseff só aumentou e demonstrando que o clamor popular não vai poder ser ignorado. O Congresso vai ter que botar o impeachment para votar sim e o conluio do Janot com o Renan Calheiros vai ter que naufragar. Grupos que defendem a intervenção militar também levaram carros de som para a Avenida Paulista. As nossas Forças Armadas, elas estão inseridas no contexto democrático e no contexto constitucional. Então, se nós tivermos suporte democrático e tivermos suporte constitucional, eu acho que cabe sim uma intervenção militar. O deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade, defendeu a saída da presidente Dilma, com o vice Michel Temer assumindo o poder. Eu acho que o Michel Temer pode fazer esse papel de ser um aglutinador das forças políticas e construir um governo parecido com o do Itamar para tirar o Brasil dessa situação. Ao contrário do que aconteceu nos 2 protestos anteriores, desta vez o principal partido de oposição, o PSDB, decidiu participar e convocou a militância para engrossar o coro pela saída da presidente Dilma. O senador José Serra esteve na Paulista no fim da tarde. Essa manifestação aqui não tem nada a ver com o partido, com o governo, com o sindicato. É uma manifestação espontânea. E a gente sempre fica com cuidado de não parecer que quer protagonizar. Não, o que nós queremos é ouvir. Em Belo Horizonte, o senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB e candidato derrotado na última eleição, chegou a fazer discurso em cima de um carro de som. Porque quem vai tirar o Brasil da crise são vocês, na rua do Brasil inteiro. Chega de tanta mentira, de tanta corrupção, de tanto desprezo aos brasileiros. E digo a vocês, vamos estar sempre juntos, porque o meu partido é o Brasil! No Ipiranga, bairro da Zona Sul de São Paulo, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e a CUT organizaram um ato em defesa do governo da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula. Os manifestantes chegaram de ônibus com bandeiras vermelhas e camisetas estampadas com a imagem do ex-presidente Lula. A esquina onde fica a sede do Instituto ficou lotada. Teve churrasquinho, cerveja e escola de samba. 3.000 pessoas eram esperadas pelos organizadores. 2.000 compareceram, segundo a Polícia Militar. Na calçada foi organizado um debate com políticos e intelectuais. Os manifestantes gritavam palavras de ordem.
resposta às manifestações contra o governo da presidente Dilma Rousseff e também uma demonstração de apoio ao ex-presidente Lula, uma vez que a sede do Instituto Lula foi alvo de um ataque à bomba no final de julho. Aliás, essa é a segunda manifestação que acontece aqui no Instituto em menos de 10 dias. Mas, segundo os organizadores, desta vez Lula não foi convidado. Não convidamos, achamos que não era o caso de convidar, mas é um ato em defesa da imagem do presidente. A gente tem um legado que a gente nos orgulha muito, uma história que a gente defende. Então aqui um pouco é a coincidência de chamar todo mundo que lutou por um Brasil melhor, que lutou por avanços sociais do Brasil, trazer todo mundo aqui. A imagem do presidente é uma imagem que a gente não pode permitir que ela seja desconstruída. No ato, o presidente da CUT, Wagner Freitas, voltou a falar do polêmico discurso da semana passada, quando afirmou que o movimento sindical pegaria em armas para defender o mandato de Dilma Rousseff. Disse que foi mal interpretado e que ele e a família estão recebendo ameaças nas redes sociais. Claro que foi uma força de expressão. Lamentavelmente, isso tem trazido alguns problemas pessoais para mim e para minha família. Eu gostaria de denunciar aqui uma série de perseguições, uma série de pessoas no Facebook ou nas redes sociais, ou até mesmo pessoalmente, com tentativas de agressão. Eu acho que o Brasil não precisa desse clima. Manifestantes foram às ruas neste domingo em 205 cidades em todos os estados e também no Distrito Federal, em protesto contra o governo da presidente Dilma Rousseff, do PT. As manifestações levaram mais pessoas às ruas do que as de 12 de abril, mas menos do que as de 15 de março, segundo a polícia e os organizadores. A PM estimou em 879 mil o total de manifestantes deste domingo. Em abril, foram 701 mil e em março, 2 milhões e 400 mil pessoas. Considerando os números dos organizadores, participaram 2 milhões ontem, 1,5 milhão em abril e 3 milhões em março. E segundo pesquisa do Instituto Datafolha, 85% dos manifestantes que estiveram na Avenida Paulista acham que a presidente Dilma deve renunciar ao mandato. Também, de acordo com o Instituto, 82% acham que a presidente deve sofrer impeachment. O Datafolha ouviu 1.335 pessoas entre meio-dia e 6 horas da tarde. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Os protestos contra o governo de Dilma ganharam destaque na imprensa internacional. O jornal britânico Financial Times afirmou que o ódio popular foi alimentado pela piora da economia e os desdobramentos da Operação Lava Jato. O jornal também publicou editorial sobre a crise brasileira, afirmando que se Dilma Rousseff fosse removida do poder, outro político medíocre a substituiria. Segundo o jornal, o Congresso também está metido em corrupção e resiste a decidir sobre processos de impeachment. O também britânico The Guardian destacou que os manifestantes brasileiros estavam revoltados com o massivo escândalo de corrupção em andamento, uma economia em recessão e medidas de austeridade severas. O americano The New York Times ressaltou que o impeachment ainda parece uma possibilidade distante e que a presidente Dilma assumiu uma postura relativamente pouco confrontadora, defendendo o direito de protestar dos brasileiros. O jornal argentino Clarín lembrou que as manifestações pelo Brasil coincidem com os 30 anos da redemocratização do país. A matéria destacou também o apoio oficial da oposição e o uso das redes sociais para a convocação dos protestos. O ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, disse que o país precisa quebrar o clima de pessimismo e intolerância. As declarações de Edinho foram dadas ao avaliar as manifestações de ontem contra o governo e depois da reunião de coordenação política no Palácio do Planalto. Então, nós temos que combater esse ambiente que está sendo criado para que o Brasil volte àquilo que sempre foi a sua tradição, que é a convivência democrática com a diversidade de pensamento, com a diversidade de expressão, com a diversidade de opções. Mesmo reconhecendo o momento atual do país, Edinho avaliou que o sentimento do governo é de otimismo. É importante que os brasileiros acreditem no Brasil, é importante que o empresariado acredite no Brasil. As condições que nós estamos passando nesse momento são condições de dificuldades, mas nós vivemos num país que tem todas as condições de superação e em breve nós estaremos colhendo os frutos das medidas que foram tomadas.
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirma que se a presidente Dilma Rousseff não for capaz de admitir erros ou renunciar, o país assistirá à desarticulação crescente do governo e do Congresso. Segundo ele, as manifestações de ontem demonstram a persistência do sentimento popular de que o governo, embora legal, é ilegítimo e a renúncia seria um gesto de grandeza de Dilma. Numa declaração pelo Facebook, Fernando Henrique também disse que o ex-presidente Lula contamina as condições de governabilidade de Dilma e que falta ao governo base moral, que foi corroída pelas falcatruas do lulopetismo. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a reação do governo Dilma após as manifestações de ontem. O asfalto roncou pela terceira vez em menos de 8 meses. A vontade das ruas é muito nítida, as pessoas querem ver Dilma Rousseff pelas costas. Objetivamente, só há 2 formas de isso ocorrer. Ou a presidente renuncia, ou ela é retirada do cargo dentro das regras legais e constitucionais. E hoje não se vislumbram condições nem para uma coisa nem para outra. Dilma já disse que não renuncia, e os adversários dela não exibem nem unidade, nem motivos, razões objetivas para a aprovação de um impeachment. Significa dizer que o país terá de continuar convivendo com uma presidente da República de 1 dígito, aprovada por apenas 8% do eleitorado. E o que tem a dizer esta presidente? Bem, hoje, depois de uma reunião da coordenação política, reunião longa de quase 3 horas, veio a público o ministro Edinho Silva, da Comunicação Social da Presidência da República. O ministro Edinho Silva disse que a presidente respeita muito as manifestações, mas que vai continuar tocando a agenda dela. Pediu às pessoas que não sejam tão pessimistas. Diz que se o brasileiro confiar no Brasil, as coisas vão melhorar. Espremendo-se o que disse o ministro, verifica-se que o governo já não tem o que dizer. Aí chegamos ao ponto. O Brasil atravessa uma turbulência raríssima, uma conjunção de crise econômica e crise política. Isso não é uma coisa trivial. Para você ter uma ideia, para ficar muito claro, é como se você tivesse um avião bimotor e fosse informado de que há pane nos 2 motores. Você vê o avião perdendo altitude. A recessão neste ano deve superar os 2% do PIB, já se vislumbra uma queda na economia também no ano que vem. Você vê o avião caindo, perdendo altitude, e tudo o que a pilota tem a dizer é: senhores passageiros, não sejam pessimistas. Você olha do lado e o copiloto é Renan Calheiros, brandindo uma agenda positiva. Atrás do copiloto, a sombra da Lava Jato. Recomenda-se que você verifique o cinto de segurança. Ele pode ser a única coisa que lhe resta. Boa noite. A partir de hoje, as avenidas Angélica, Pacaembu e outras 3 vias de São Paulo têm novos limites de velocidade. A Avenida Angélica, na região central da cidade, é uma das vias que tiveram suas velocidades máximas reduzidas nesta segunda-feira. 50 km por hora é o novo limite, que antes era de 60. A mudança ocorre também em outras 4 vias, nas avenidas Pacaembu, Dr. Abraão Ribeiro, Nadir Dias de Figueiredo e na Rua Major Natanael. A CET pendurou faixas nos postes para informar os motoristas. As placas de velocidade também já foram trocadas. A iniciativa da Prefeitura faz parte do Programa de Proteção à Vida, o mesmo responsável pela diminuição dos limites de velocidade nas marginais. A capital paulista não vê sequer uma gota de chuva desde o dia 26 de julho. Com o ar mais seco e pouco vento, a concentração de poluentes aumenta e os problemas respiratórios podem surgir com mais facilidade. Segundo a meteorologia, há possibilidade de chuva na quarta-feira, mas apesar de forte, essa chuva deve cair só em alguns pontos da cidade. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e também para o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Uma frente fria que está no sul do Brasil será responsável por mudar o tempo em outras regiões a partir de amanhã. No sul, ela ainda provoca chuva com rajadas de vento e risco de temporais, principalmente no Rio Grande do Sul, com queda de temperatura. E ela começa a avançar, levando chuva também para o Mato Grosso do Sul, incluindo a capital Campo Grande. Essa frente deve passar aqui pelo sudeste, mas só na quarta-feira. Enquanto isso, o tempo continua aberto e seco. E no litoral nordestino, a umidade que vem do mar provoca pancadas de chuva isoladas e no extremo norte, chuva, mas nesse caso provocado por causa do ar abafado. A máxima chega aos 38 graus em Palmas, onde o ar fica bastante seco amanhã, e aos 33 no Rio de Janeiro.
E a massa de ar seco que está sobre o estado de São Paulo começa a perder força, mas mesmo assim a terça-feira será um dia ensolarado e quente, com umidade do ar abaixo dos 30%. Amanhã em Araraquara e Ribeirão Preto, máxima de 31 graus. E quem estiver na praia vai poder aproveitar, já que em Santos a máxima fica na casa dos 30 graus. Amanhã aqui na capital, tempo firme com máxima de 28. Na quarta, finalmente chove em alguns pontos com máxima de 26. E na quinta, a chuva vai embora, mas a temperatura cai e não passa dos 20 graus. A cidade de São Paulo já passou por muitas transformações, mas algumas árvores centenárias sobreviveram a todas elas e continuam ajudando a contar a história da metrópole. Caminhar pelo Parque da Luz, na região central de São Paulo, é ter o privilégio de estar entre árvores centenárias. O mais antigo jardim público da capital abriga uma grande variedade delas. Algumas nativas, outras exóticas, como as gigantescas jaqueiras. É um patrimônio incalculável para os paulistanos, porque uma árvore que cresceu numa época que a cidade, que a metrópole hoje de 20 milhões de pessoas, era uma cidadezinha de 30 mil pessoas, e cresceu na Mata Atlântica e sobreviveu a essa cidade que destruiu tudo, é realmente uma exceção, é realmente algo inacreditável e que tem que ser mesmo valorizado. Alguns exemplares viraram cartão postal da cidade, como o velho xixá do Largo do Arouche. A gente não tem o hábito de fazer poda nela, né? Porque é uma árvore muito alta e que não tem essa necessidade, né? Ela tem que ser preservada do jeito que ela está. Acredita-se que o xixá do Arouche já tenha completado 140 anos. E o que falar então desta figueira na zona sul de São Paulo? Uma veterana que também é testemunha das transformações que a cidade não para de vivenciar. A Figueira das Lágrimas é considerada uma das árvores mais antigas de São Paulo. Já são mais de 200 anos de existência, segundo os pesquisadores. E são muitas as histórias envolvendo este patrimônio da cidade. A começar pelo nome desta bicentenária. Ela está num terreno que fica na estrada que ligava no século XIX São Paulo ao Porto de Santos. E debaixo de seus galhos eram feitas as tristes despedidas, daí o apelido Lágrimas. Meus avós, meus pais, eles falam que aqui era a despedida, né? Do pessoal que ia para a guerra. Não tinha outro caminho, a não ser esse daqui. Isso, que descia para Santos para pegar o navio e ir embora. Dizem também que Dom Pedro I, indo para o local da proclamação da independência, em 1822, passou debaixo de sua copa. Dona Yara, há 40 anos, cuida com carinho da velha árvore. Diz que já até brigou por ela. Foi quando o prefeito da época, Jânio Quadros, decidiu plantar uma outra figueira no mesmo terreno. Hoje as duas brigam por espaço. Eu fico sofrendo que eu estou vendo essa matar a outra. Isso aí é a verdade. Agora uns falam que vão tirar, outros dizem que não tira, mas a histórica está morrendo. Empresa de aluguel de veículos dos Estados Unidos cobra $100 mil do governo brasileiro referentes a serviços de transporte prestados durante a viagem oficial da presidente Dilma Rousseff à Califórnia, em julho. Segundo o proprietário da locadora, o brasileiro Eduardo Marciano, a comitiva contratou 25 motoristas, 2 ônibus, 1 caminhão, 3 vans e 19 limusines. A assessoria de imprensa do Itamaraty confirmou que esse pagamento não foi feito, mas afirmou que estão sendo tomadas todas as providências para que ele seja realizado o mais rápido possível. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Agora não é apenas conversa. Economistas do mercado de consultoria já trabalham mesmo com a expectativa que possamos ter recessão também no ano que vem. De acordo com o relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, a projeção média para a retração do PIB este ano foi a 2,01% e para 2016 a 0,15%, com inflação resistente, 9,32% este ano e 5,44% no ano que vem. Seria uma inflação meio mais baixa que agora, mas acima do que
que o Banco Central espera, que é 4,5%, o centro da meta. Isso deve manter os juros altos por um bom tempo, talvez até com algum ajuste adicional, caso surjam novas pressões, como um avanço mais forte do dólar. Em relação ao desempenho da economia, as projeções ainda podem piorar, já que não se vê no horizonte condições para uma mudança de cenário. Por mais que o governo esteja buscando um entendimento, a pressão política continua forte, com risco de votações que possam comprometer ainda mais o ajuste fiscal e até a abertura de um processo de impeachment. A insatisfação popular, que ficou evidente das manifestações de ontem, mantém a fervura. Quanto ao andamento da economia, essa expectativa de 2 anos de recessão vem da previsão de consumo ainda fraco, assim como o desempenho de vários setores, desemprego em alta e baixo nível de investimentos. Situação que também tem relação com a baixa confiança dos consumidores e de empresários. O próprio governo agora admite a necessidade de recuperar a confiança e melhorar o andamento da economia para acalmar essa situação toda. Agora, fraco como está, será que consegue? O risco é tentar voltar com medidas populistas que comprometam mais a ainda deficiente reestruturação da economia. Para virar o jogo, o governo teria de mostrar competência e capacidade de articulação política que parece não ter. Enquanto isso, continuamos pagando a conta. Eu volto na quinta. Até lá. A Sala São Paulo, no centro da capital paulista, foi palco no último sábado de um grande concerto em memória de Vladimir Herzog. O evento marcou os 40 anos do assassinato do jornalista pela ditadura e as 3 décadas do fim do regime militar no Brasil. Diante da plateia lotada, a atriz Fernanda Montenegro se disse no papel de porta-voz de uma sobrevivente. O texto da jornalista Miriam Leitão, também torturada pela ditadura militar, fala de resistência em homenagem a Vladimir Herzog. Foi um tempo doloroso o que atravessamos. Tão longo que parecia não ter fim. Tempo de desamparo e solidão. 40 anos se passaram desde que a foto em que o jornalista aparece pendurado pelo pescoço foi apresentada pelos órgãos da repressão para justificar a versão de suicídio em 1975. Só em 2013, o atestado de óbito, modificado por decisão da Justiça, reconheceu a morte causada por lesões e maus-tratos sofridos durante o interrogatório nas dependências do DOI-CODE em São Paulo. A farsa de tão grotesca ajudou a enfraquecer a mão de ferro do regime, que seria vencido 10 anos mais tarde pela democracia. Neste sábado, o início da derrocada da ditadura foi lembrado com música. A Orquestra Baquiana Filarmônica do SESI, conduzida pelo maestro João Carlos Martins, tocou em memória de Vlado peças de Beethoven e Mendelssohn. E ainda Astor Piazzolla com o maestro ao piano. No violino, Guido Santana, de 10 anos, emocionou o público como um grande solista. O concerto terminou com a música que, segundo o maestro Martins, poderia ser o hino de São Paulo, e com a participação do público nos vocais. É a melhor forma de homenagear uma pessoa que faz parte da história democrática desse país e é o ponto de partida para a criação de uma nação realmente que é o Brasil. Agora a gente conseguir trabalhar essa pauta da democracia com uma agenda positiva de celebração da vida, além de ajudar a democracia, faz muito bem para a família também. O presidente municipal do PT em São Paulo, o vereador Paulo Fiorillo, informou por meio de nota que a sede do diretório foi invadida durante a madrugada. Segundo ele, nada foi furtado, apesar de terem vasculhado armários e gavetas. Fiorillo disse que o caso foi registrado no Distrito Policial da Sé. Ele pediu agilidade na investigação e citou outros acontecimentos semelhantes envolvendo o partido, como o atentado à bomba ao Instituto Lula no começo do mês. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O alvo é e sempre foi Lula. O lado da rua que foi às ruas no domingo deixou isso claro. Fernando Henrique escancara isso. Hoje já julgou e condenou Lula com uma frase: o boneco vestido de presidiário.
Não por acaso, o sigilo bancário de Lula e filhos foi vazado ilegalmente na véspera dos protestos. O que dirão Fernando Henrique e mídia se vazarem ilegalmente o sigilo bancário do Instituto Palestras e Família de Fernando Henrique? O juiz Moro diz que Lula não é investigado, procuradores do Paraná idem, mas sigilos de Lula são vazados. Por quem e por quê? Porque Lula é símbolo diferente para a rua em suas duas mãos, a da direita e a da esquerda. Perplexo, paralisado meses pelo escândalo Petrobras, o lado esquerdo, enfim, começou a se mover junto com Lula. Para detê-los, apostam, é preciso deter Lula. Desejo e sonho martelado por milhões nas redes sociais e repetido na rua dominical é o Lula preso. Constatar o óbvio, a existência do desejo de destruir Lula provoca fúrias. Não se pode nem se deve dizer o óbvio, que há quem busque destruir Lula, seja como for. Lula será esmagado se existir a mais ínfima prova legal contra ele. Por ora, basta espalhar que existe. Repetir e repetir, seja fato ou boato, é o caminho para a desmoralização. Para milhões, Lula tem que ser destruído por ser um símbolo. Ele foi tornado símbolo da corrupção. Para muitos outros milhões, queiram ou não, Lula simboliza a libertação, a ascensão. Lula deixou o poder com 87% de aprovação, visto como quem arrancou corações e mentes da secular senzala. Candidato ou articulador de uma frente, se ainda for símbolo, Lula pode decidir 2018 como decidiu desde 2002. Se tiver um centavo fora do lugar, uns 27 milhões da sua empresa, Lula estará liquidado, destruído. Mas se tudo for legal e se isso se tornar um atestado pessoal, o risco atravessará a rua e mudará de mãos. Boa noite. O juiz Sérgio Moro autorizou a criação na CPI da Petrobras entre o doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor da estatal Paulo Roberto Costa. A CPI quer que os dois sejam ouvidos no próximo dia 25 para esclarecer informações divergentes dadas à própria CPI e também à Justiça. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que a sabatina do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, indicado pela presidente Dilma Rousseff para um novo mandato, deve ocorrer na quarta-feira da próxima semana. Hoje, Renan e Janot se reuniram no Senado. Depois do encontro, Renan disse que vai fazer um esforço para que os senadores votem em plenário a indicação de Janot no mesmo dia da sabatina. Janot não falou com a imprensa. O eco da voz nas ruas na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E quem vai falar sobre a liberdade de expressão é a presidente da UNE, Karina Vitral, que já foi presidente da UEE Paulista e atualmente é estudante de economia na PUC de São Paulo. Muito obrigada, Karina, por estar conosco. Eu quero começar com você nos dizendo como é que na UNE vocês avaliaram o conjunto das manifestações Brasil afora de ontem. Eu acho que, primeiro, a gente precisa comemorar que agora as ruas são um espaço de disputa política da sociedade. Antes a gente passava na sala de aula, conversava com a população e tinha que dizer por que a política era importante para a vida do povo, para a vida das pessoas. E agora as pessoas sabem que participar da política, ter opinião política é importante para o Brasil. E eu acho que isso, independente da sua posição, é um fato a se comemorar. Agora, eu acho que as manifestações de ontem também demonstram uma certa questão que a gente da UNE tem preocupação, porque a gente defendeu por tanto tempo a democracia, né? Vários líderes da União Nacional dos Estudantes foram mortos, como acabou de aparecer aqui na reportagem, Vladimir Herzog, que não era estudante, era jornalista e foi morto pela ditadura militar, foi torturado. E para a gente nos preocupa que algumas pessoas estejam indo às ruas
com bandeiras da intervenção militar, bandeiras de cunho fascista, de cunho bastante preocupante para a gente da juventude. A gente não consegue entender, né? Porque, em geral, os jovens têm opinião mais avançada, opiniões progressistas, e para a gente não entra na nossa cabeça. Agora, tem uma coisa também que a democracia que nós conquistamos a duras penas também exige da gente, que é o convívio com os contrários, não é? Até com gente que pensa esse absurdo que você está dizendo aí, que eu acho que é um absurdo, que é a demolição da democracia duramente reconquistada nesse país com volta de ditadura. Mas, felizmente, é muito pouca gente, né? Não tem, por exemplo, as manifestações, segundo as avaliações da polícia, tiveram quase 900 mil participantes em 205 cidades, Brasil afora. Isso tem um peso, tem um significado, porque a grande maioria que foi às ruas com aquele tom de fora Dilma. Não é derruba Dilma de qualquer jeito, ou seja, por um processo de impeachment ou pedindo que ela renunciasse. E tudo pacificamente. Mesmo discordando que seja duro, quem não concorda com esse ponto de vista é um direito, né, de quem assim pensa também expressar. Mas você acha que teve peso? Eu acho que qualquer manifestação que tenha o tamanho das manifestações de ontem são manifestações que têm peso. Mas eu acho que a conjuntura mudou das manifestações de abril, de março, para cá. Porque eu acho que existe um clima geral da política que fazem essas ascensões de massa, da população terem mais influência ou menos influência. Eu acho que o que mudou para cá não foram o tamanho da passeata, não foi o tamanho das ruas, mas sim uma reação, uma certa iniciativa política do governo que hoje se vê, e isso acho que influenciou, assim, talvez o governo não esteja tão acuado até pelas ruas, pela mesma quantidade de pessoas que foram às ruas, do que antes estiveram. Bom, teve esse apoio manifesto, organizado, dos movimentos sociais, de entidades representativas, trabalhistas, a presidente Dilma. E a UNE também está unida a esses grupos no sentido de chamar a população para a manifestação do dia 20. Essa manifestação, eu vi no site de vocês a conclamação, o convite para o comparecimento, e lá fica assim, vocês estão chamando para que a população tome as ruas por direitos, liberdade e democracia. O que é exatamente que vocês defendem? As manifestações do dia 20 não são um contraponto ao fora Dilma e, portanto, seriam fica Dilma. Não são isso. São um contraponto em outra maneira, são um contraponto nas ideias. Porque, na nossa opinião, são ideias ainda despolitizadas que foram às ruas no dia 16, onde não existe um projeto claro de país, onde não existe ideias claras, somente derrubar uma presidenta da República. E, na nossa opinião, isso é apenas mudar uma peça do jogo e, na verdade, é não propor um debate para o país. Na nossa opinião, nós somos contra o impeachment da presidenta Dilma. E para a gente da UNE isso é um debate bastante claro, porque nós da UNE já derrubamos um presidente exatamente através de um impeachment. Mas naquela época tinha depósito na conta da esposa do presidente da República, tinha indícios, acusações sérias e graves quanto a indícios de corrupção e crime de responsabilidade. E a Constituição é clara, para ter impeachment precisa ter crime de responsabilidade. Contra a presidenta Dilma não há qualquer acusação, então por isso a União Nacional dos Estudantes e os movimentos que convocam o dia 20 são contra o impeachment da presidenta Dilma, mas fazem críticas políticas ao programa implementado pela presidenta. Porque, na nossa opinião, o país vive uma crise econômica que é mundial, que existe em vários países, mas que chega agora no Brasil com força. E, para nós, a saída da crise é a retomada do crescimento. Portanto, o investimento em educação, por exemplo, o investimento no Minha Casa Minha Vida, o investimento nas áreas sociais, contribuem para aumentar o investimento do país, a gerar emprego e sair da crise. Portanto, mas tem uma coisa, Karina, se por um lado vocês
defendem a permanência, né, do mandato da presidente Dilma. Por outro lado, vocês muito fortemente se contrapõem ao caminho que ela decidiu para a reorganização da economia do país. Tá certo? As coisas que você acaba de falar, mostra o ajuste fiscal. Então, não existe aí uma contradição. Nós queremos que fique, mas nós podemos inviabilizar o que a presidente Dilma quer fazer. Há uma contradição aí? Não há. Por isso que a insígnia não é Fica Dilma. A insígnia é em defesa da democracia. Respeitar a democracia é respeitar o mandato constitucional da presidenta Dilma, que vai até 2018, mas defender a democracia também é cobrar dela o discurso que ela fez na campanha, né? Ela foi eleita numa polarização muito clara com o PSDB, onde o Aécio Neves defendia um ajuste fiscal e a presidenta Dilma dizia que aumentar juros é tirar a comida do prato do trabalhador, onde mexer nos direitos sociais era ruim, era uma saída ruim. Nem que a vaca tussa. Ou seja, nós estamos cobrando exatamente a democracia, uma coerência. Na nossa opinião, por exemplo... Quer dizer, incoerência se houve... Ou se existe incoerência, não é de vocês, é da própria presidente? É isso que você está dizendo? Na nossa opinião, eleger, por exemplo, um slogan da presidenta do governo, né? Pátria educadora e cortar 10 bilhões é uma incoerência. Agora, nós não vamos marchar com o dia 16 com quem quer derrubar a presidenta, por quê? Porque o que está posto é mais ajuste. Porque quem foi para as passeatas do dia 16? O PSDB, que faria um ajuste ainda pior do que fez a presidenta Dilma. Então, nós não nos enganamos com essa relação. Para encerrar nossa entrevista, eu não posso deixar de perguntar a vocês como que na UNE estão avaliando o que disse Fernando Henrique hoje. O ex-presidente Fernando Henrique, ele tem sido sempre muito comedido nas críticas à presidente Dilma, até mais comedido do que outros caciques, digamos, do PSDB, o próprio presidente do PSDB, que é Aécio Neves. Mas hoje Fernando Henrique foi muito duro na crítica e falou com todas as letras que as demonstrações nas ruas do país, as manifestações evidenciaram a falta de legitimidade do governo Dilma, que Dilma legalmente foi eleita, mas que esse governo perdeu a legitimidade e que o melhor que ela poderia fazer seria renunciar. Que avaliação na UNE vocês fazem da declaração do ex-presidente Fernando Henrique? Na minha opinião, é puro oportunismo, é disputa do país, existe uma disputa de poder. Os políticos que querem derrubar a presidenta Dilma não querem para melhorar a vida das pessoas, porque eles discordam somente do projeto político, mas para tomar o lugar dela. Então, é claro que ela é um convite à renúncia, né? E ela, se for firme e como foi eleita para comandar o país, não vai fazê-lo. Então, eu acho que é uma disputa de poder e eu acho que trocar as pessoas não convém aos movimentos, convém discutir o país, discutir o projeto para o país. Eu agradeço muito sua entrevista e a clareza com que você expõe os seus pontos de vista. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação. Gamberini. Você vai ver a seguir os gols da rodada do Brasileirão. E atentado à bomba na Tailândia. Explosão na frente de um templo hindu no centro de Bangkok matou 18 pessoas. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. Imecap Anti-Sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap Anti-Sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Anti-Sinais, a evolução no tratamento de beleza. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a enfermeira Gisele, é mais carinho e dedicação no jeito de atender. Para o Dr. Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. Para seu Floriano, é mais tranquilidade e confiança. Para a Uiana, é mais proteção para ela
e toda a sua comunidade. Para a Gabriele, são mais oportunidades, com mais de 11 mil novas vagas em medicina até 2017. E para todos nós, é o governo federal trabalhando para oferecer cada vez mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Acesse e confira se a sua cidade já foi beneficiada e acompanhe as ações do programa. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Governo Federal. Quando o regime é monarquia, a moda é anarquista. Quando tudo é extravagante, a moda é minimalista. Quando o foco é trabalho, a moda é lazer. Quando o mundo está em guerra, a moda é paz. A moda sempre buscou vários caminhos. Coleção Folha Moda de A a Z. Todo domingo um livro com os estilistas que revolucionaram a moda. Na compra do primeiro, grátis um glossário de tecidos. Colecione. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o Imecap anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Vamos agora às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Michele Janela. O Palmeiras voltou a vencer depois de uma série de tropeços. O São Paulo deu vexame no Morumbi e perdeu para o Goiás, um dos últimos na tabela. No final do primeiro turno, o Corinthians se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro. Destaque para o atacante Luciano, que marcou 2 golaços. O Corinthians foi até Florianópolis enfrentar o Avaí. Aos 14 minutos de jogo, André Lima abriu o placar para o time da casa. Ainda na etapa inicial, Fagner fez cruzamento e Luciano empatou com um belo gol. Aos 41 do segundo tempo, o mesmo Luciano marcou mais um. Final, Avaí 1, Corinthians 2. No Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo fizeram uma partida de 6 gols. Aos 5 minutos, Jackson, livre, abriu o placar para o time da casa. Mas aos 5 da segunda etapa, Ederson empatou para o Flamengo, 1-1. A virada do time carioca veio pouco tempo depois com outro gol de Ederson, agora de cabeça. O Palmeiras logo empatou com Cleiton Xavier, que cabeceou e a bola bateu no peito do zagueiro Samir, que entrou no gol. O terceiro gol palmeirense foi de Dudu, que aproveitou o passe do Alexandro para ampliar. E aos 25, Alexandro, ex-jogador do Flamengo, fechou o placar em 4-2. Já o São Paulo perdeu em casa no Morumbi para o Goiás. Em contra-ataque, Eric invade a área e cruza para Felipe Menezes abrir o placar para o time esmeraldino. Bruno ainda toca na bola antes dela entrar. Gol contra. Ainda no primeiro tempo, Eric livre aproveitou a falha na zaga tricolor e marcou o segundo para o Goiás. Na volta do intervalo, o São Paulo até tentou se recuperar, mas aos 31 minutos, Bruno cruza. E Eric, mais uma vez, de cabeça, garante a vitória esmeraldina na partida. São Paulo 0, Goiás 3. Não vamos tripudiar sobre o São Paulo, vamos falar dos golaços do Corinthians, dos Luciano, não é, Michele? Luciano, é verdade. Esse garoto que tem apenas 22 anos, Gamberini, está sendo um sucesso. Em 2014, em 33 jogos, ele fez só 6 gols. Esse ano,
Em 6 jogos, foram 5 gols. A estrela dele está brilhando. Ele podia deixar um pouquinho para o Ricardo Oliveira, né? A gente não mostrou ainda. A gente não mostrou, vai mostrar na sequência. Perdeu 2 pênaltis, mas ele tem crédito. Vai continuar sendo o batedor oficial do Peixe, segundo o técnico Dorival Júnior. E vale dizer que hoje foi o último dia de contrato do Valdívia com o Palmeiras. Valdívia foi embora, se despediu, sem jogo de despedida, né? Pediu desculpas para a torcida, agradeceu a paciência que a torcida teve. 241 jogos e 41 gols o Valdívia em 7 anos de Palmeiras. Muito bom. Bom, mais 7 partidas, além das que nós mostramos, completaram a 19ª rodada do Brasileirão. 2 jogos terminaram em 0-0. Foram nos confrontos entre Atlético Paranaense e Santos em Curitiba e Cruzeiro e Internacional no Mineirão. Veja os gols dos outros jogos. O Vasco terminou o primeiro turno do Brasileiro na lanterninha da competição. Diante do Coritiba, no Maracanã, o Cruz Maltino perdeu por 1-0 após esse gol de Evandro, que contou com a falha do zagueiro Jomar. O Figueirense foi até o Rio de Janeiro e fez 1-0 no Fluminense com esse gol de Cleiton, cobrando pênalti. Na etapa final, o tricolor carioca foi à rede 2 vezes. Primeiro com Cícero de cabeça e depois com Fred fazendo o gol decisivo. Final, Figueirense 1, Fluminense 2. Na Ilha do Retiro, o Sport completou a 5ª rodada sem vencer. Diego Souza abriu o placar contra a Ponte Preta no primeiro tempo. Mas na etapa final, Borges fez para a Macaca. Final, Sport 1, Ponte Preta também 1. No duelo entre a Chapecoense e o Atlético Mineiro na Arena Condá, os donos da casa saíram na frente com Kleber Santana cobrando falta. Na etapa final, Dátulo cobrou escanteio e depois de muita confusão, a bola balançou a rede deixando tudo empatado. Mas a equipe catarinense não estava para brincadeira. Apodi recebeu o lançamento, cortou a zaga do Galo e fez o gol da vitória. Final, Chapecoense 2, Atlético Mineiro 1. O Joinville foi até a Arena do Grêmio enfrentar o tricolor gaúcho e fez 1-0 nos donos da casa com Bruno Aguiar. No segundo tempo, o clube imortal empatou com o Eraso. O vira-vira dos donos da casa veio nessa cobrança de falta perfeita de Rafael Galhardo. Final, Grêmio 2, Joinville 1. Mais alguma coisa, Michele? Não, é só isso, Gamberini. Amanhã a gente volta com mais notícias do mundo dos esportes para vocês. Muito obrigado e bem-vindo ao Jornal da Gazeta. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Ju? Sobe para 114 o número de mortos nas explosões da semana passada em Tianjin, na China. As explosões teriam sido causadas pelos próprios bombeiros. 70 pessoas são consideradas desaparecidas e mais de 700 feridos estão hospitalizados. Soldados do Exército e agentes de resgate usam roupas especiais e máscaras para trabalhar nos destroços. Os depósitos armazenavam 700 toneladas de cianeto de sódio, um produto químico altamente tóxico e inflamável, no contato com a água. Cerca de 40 minutos antes da primeira explosão, os bombeiros estavam no setor portuário para apagar um incêndio. Segundo a imprensa local, os bombeiros não sabiam da grande quantidade de cianeto que existia no lugar e jogaram água, o que provocou as explosões. Tianjin é o maior porto do norte da China. A cidade fica a 150 quilômetros da capital, Pequim, e tem 15 milhões de habitantes. Uma bomba colocada numa motocicleta explode na frente de um templo hindu no centro de Bangkok, na capital da Tailândia. As autoridades confirmaram 18 mortes. A imprensa local fala em pelo menos 27 vítimas fatais e cerca de 80 feridos. Ainda não se conhece a autoria do ataque. Uma câmera de segurança gravou o momento da explosão. A bomba foi detonada numa esquina movimentada, perto de hotéis de luxo, shoppings, escritórios e um hospital. Entre as vítimas há pelo menos 3 chineses e um filipino. A religião predominante na Tailândia é o budismo, mas existem vários templos hindus em Bangkok e o templo Eravan é um ponto turístico muito popular. Para o ministro tailandês da Defesa, o atentado tinha como alvo estrangeiros, justamente para atacar o turismo e a economia do país. No ano passado, o chefe do exército deu um golpe de Estado e assumiu o poder, derrubando um governo eleito. A União Europeia enfrenta a maior crise de imigração no continente desde o final da Segunda Guerra Mundial. Centenas de pessoas continuam chegando todos os dias em embarcações precárias, principalmente à Grécia e à Itália.
49 corpos encontrados no porão de um barco clandestino foram levados para a Itália. O navio norueguês atracou no porto siciliano de Catânia. Os 49 migrantes teriam morrido asfixiados pela fumaça do combustível. Os traficantes de pessoas cobram menos de quem se sujeita a viajar nos porões. Junto com os corpos, desembarcaram em Catânia mais de 300 pessoas resgatadas no mar Mediterrâneo. Em entrevista à televisão alemã, a chanceler Angela Merkel disse que a questão dos refugiados é uma das maiores preocupações que a Europa enfrenta neste momento, muito mais do que a crise grega e a crise da moeda única. Merkel defende uma política europeia comum de asilo e a necessidade de avaliação das situações nos países devastados de onde os migrantes saem. A Alemanha e o Reino Unido são os destinos preferidos pelos imigrantes por causa da economia mais consistente e da oferta de trabalho maior do que no restante da Europa. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu te espero daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, o cantor Fábio Jorge comanda um musical imperdível no Todo Seu.